Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Aleluia. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os frutos do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Como eu disse para vocês, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre os frutos do Espírito. E antes de eu começar a falar separadamente sobre cada um deles, eu gostaria de estar primeiramente falando para vocês o que é o fruto do Espírito, porque muita gente não sabe o que é o fruto do Espírito Santo. E então, frutos do Espírito Santo são resultado da ação dele em nosso caráter através do nosso relacionamento com ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que se nós tivermos um relacionamento com Deus, isso vai fazer com que os frutos do Espírito Santo estejam em nós. Frutos do Espírito Santo são virtudes do caráter de Jesus Cristo. Quando nós temos um relacionamento com Ele, nós adquirimos essas virtudes do caráter de Jesus. Amém? Então, que fique bem claro que fruto do Espírito Santo é isso. É a virtude do caráter de Jesus, 9 virtudes do caráter de Jesus Cristo em nós, que se reflete na nossa vida, através do nosso relacionamento com Ele. Isso só é adquirido através do nosso relacionamento com Ele. E muita gente pergunta, ou tem dúvida, de o que eu devo fazer para ter os frutos do Espírito Santo em mim. A resposta está justamente na resposta da pergunta anterior. Eu disse que os frutos do Espírito são 9 virtudes que são o caráter de Jesus Cristo através do nosso relacionamento com Ele. Então, o que eu posso fazer para ter os frutos do Espírito Santo na minha vida? Ter um relacionamento com Ele, não é verdade? E como que nós temos um relacionamento com o Espírito Santo? Alguém sabe me dizer como é ter um relacionamento com o Espírito Santo? Um relacionamento com o Espírito Santo nada mais é do que nós buscarmos fielmente a Ele, nós seguirmos as leis, os mandamentos dEle, orar, jejuar, ler a palavra, buscar mais de Deus. Buscar mais de Deus é fazer com que você tenha os frutos do Espírito Santo na sua vida, é ter um relacionamento com Deus. Amém? E eu separei em 3 grupos, mas assim, no decorrer da palavra você vai entender por que eu separei em 3 grupos. 3 grupos e cada um deles com 3 frutos. O primeiro grupo é amor, alegria e paz. O primeiro grupo com 3 frutos, amor, alegria e paz, que são frutos ligados ao nosso relacionamento com Deus. O segundo grupo são mais 3 frutos, longanimidade, benignidade e bondade, que são frutos ligados ao nosso relacionamento com o próximo. E o terceiro grupo é fidelidade, mansidão e domínio próprio, que são frutos ligados ao nosso relacionamento com nós mesmos. Então, para você entender a separação desses grupos, você precisa entender o significado de cada um dos frutos. Então, separadamente agora, eu vou explicar cada um dos frutos, amém? E o primeiro deles é amor. Qual é o significado de amor? Amor é um sentimento de carinho, é uma demonstração de afeto. E sabe qual o maior exemplo de amor que nós temos hoje? Alguém sabe me dizer qual é o maior exemplo de amor que nós temos? O próprio Jesus Cristo, que amou incondicionalmente todas as nossas vidas, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, sentados nessa cadeira, ouvindo eu ministrar essa palavra. Hoje, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de salvação. Por quê? Porque Ele nos amou. Ele entregou a vida dele por nós na cruz do Calvário.
Quer amor maior que esse? Quer exemplo de amor maior que esse que tem que habitar na vida do cristão? Um amor ao próximo, um amor a nós, sem interesse. Um amor sincero. Um amor puro. Um amor verdadeiro. Não tem prova de amor maior que essa, para nós tomarmos como exemplo. É amar ao próximo como a nós mesmos. É tomar Jesus como exemplo, que era tão amoroso com as pessoas, que curava, que fazia milagres, que operava. É tomar esse amor como exemplo e colocar dentro de nós, para que nós possamos amar o próximo, como Deus nos amou. E não é só amar o nosso próximo. Esse amor também serve para nós amarmos o próprio Deus. Aprendermos a amar a Deus como Jesus nos amou. Um amor puro, um amor verdadeiro, um amor sincero, um amor que não busca os próprios interesses, que não é por interesse. Nosso amor por Deus tem que ser assim, sem interesse. Não é amar a Deus só porque você quer ser bem-sucedido, não é amar a Deus só porque você quer ter uma casa, você quer ter um carro, não é buscar Jesus só nesses momentos. Falar que ama a Deus é muito fácil, não é verdade? Eu amo a Deus. Mas será que você tem cumprido o que Ele pediu para que nós fizéssemos aqui na terra? Será que você tem sido fiel a Ele verdadeiramente, cumprido a palavra dEle, tem obedecido às leis, os mandamentos dEle? Será? Amar a Deus não é só amar, é amar e ir muito além disso, muito além disso. É realmente ter um amor sincero, um amor sem interesse, buscar a Deus sem interesse. Amém? Tanto o nosso próximo, quanto ao próprio Deus. Não é amar aquele que é seu amigo, porque também é muito fácil. Amar só aqueles que nós gostamos, aqueles que são nossos parentes, né? É muito fácil amar as pessoas que também amam a gente, que gostam de nós. Mas e amar as pessoas que não gostam de nós, que falam mal da gente pelas costas? E aí? Será que você tem amado mesmo essas pessoas que quando você passa virar a cara para você? Será que você tem orado por elas? Outro exemplo disso é Judas. Jesus amou Judas, mesmo sabendo que ele iria o trair, mesmo sabendo que ele era o traidor. Hein? Será que nós temos amado o nosso inimigo? Orado por ele? Intercedido pela vida dele? Será? Fica de reflexão. E o segundo fruto é a alegria. A alegria do fruto do Espírito Santo é diferente da alegria que a gente está acostumado a ver aí, a alegria humana, a alegria carnal. É diferente, porque tem muita gente que deposita a alegria em bens materiais. Muita gente deposita a alegria em coisas do mundo. Muita gente deposita a alegria no que tem. A alegria dessa pessoa está vinculada ao que ela tem. Mas no fruto do Espírito Santo, sabe, não é assim. Não depositamos a alegria naquilo que a gente tem, não é carro, não é casa, não é roupa do ano, não é dinheiro. Nós não podemos depositar a nossa alegria nisso. Não podemos. E como a gente cantou hoje, nessa noite, a alegria do Senhor é a nossa força. Então essa alegria é diferente. Essa alegria é uma alegria de ter um bom relacionamento com Deus. Se a alegria do Senhor é a nossa força, é eu entender que mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de tribulação, mesmo nos momentos de aflição, mesmo nos momentos de até mesmo miséria, falta de alguma coisa na sua vida, você tem alegria. Porque a sua alegria não está presa a essas coisas. A sua alegria vem do Senhor. É saber que mesmo você estando nessas situações,
Você tem um Deus que é muito mais poderoso do que todas as coisas. E Ele pode resolver isso num piscar de olhos, num estalar de dedos. Ele pode mudar a sua situação. Então, a alegria é isso. Não é estar vinculada ao que você tem, ao que você quer. Não. Ela está vinculada ao seu relacionamento com Deus. Você é alegre, mesmo nos momentos tristes, você é alegre porque você deposita a sua alegria em Deus. Todos nós seríamos muito mais felizes se nós depositássemos a nossa alegria em Deus e esquecêssemos das coisas deste mundo. Deixar de lado as coisas deste mundo, parar de depositar a nossa alegria nas coisas deste mundo. Seríamos muito mais felizes se nós depositássemos a nossa alegria em um bom relacionamento com Deus. Porque aí sim os nossos momentos de tristeza iam passar. Por quê? Porque a nossa alegria é Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Então ande alegre, ande animado, ande contente. Mostre o seu sorriso, porque isso resplandece a alegria do Senhor na sua vida. Mesmo se tudo tiver um caos, mesmo se o mundo estiver desmoronando ao seu redor, ande sorrindo, ande alegre, porque a alegria do Senhor é a sua força. Amém? E terceiro fruto do Espírito Santo é a paz. Muita gente também tem confundido, da mesma maneira que faz com a alegria, tem confundido com a paz. Porque muita gente acha que paz está vinculada a você não ter guerra, a você não ter problema, a você não ter dificuldade. Ah não, se eu não tenho problema, se eu não tenho dificuldade, agora está tudo tranquilo, então eu tenho paz. Não. A paz na vida de um cristão é o próprio Espírito Santo, é o próprio Jesus, o próprio Deus. Essa é a nossa verdadeira paz. Não é que você está em paz só quando não tem problema. Às vezes você tem problema, você tem as suas dificuldades, você tem o vale que você passa, não é verdade? Todos nós passamos pelo vale, mas sempre estamos em paz. Quem é cristão sempre deve estar em paz, porque a paz não depende só disso, não depende só de não ter problema. A paz é o nosso Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque às vezes você está aflito, às vezes você está pensando na correria, nas coisas que você tem que fazer, nas contas que tem para pagar, está pensando nos seus problemas, nas dificuldades que todos nós temos no dia a dia. E a cabeça anda cheia de coisa. Mas você ainda descansa no Senhor, você ainda tem paz. Nem por isso você fica conturbado, nem por isso você fica depressivo, porque o seu descanso, o seu refúgio, o seu sossego está no Senhor. Está entendendo, igreja? Não é problema que vai tirar a sua paz, não. É a sua comunhão com Deus, é o seu relacionamento com Deus que vai falar se você tem paz ou não, se você leva uma vida de paz ou não. Então não ache que paz é só quando você não tem nenhum problema, quando está tudo bem. A paz na vida de um cristão é o próprio Deus, mesmo com problema. O cristão tem paz, porque é Deus quem cuida da causa dele. É Deus quem cuida da nossa causa. Nós não precisamos ficar desesperados. Deus cuida da nossa causa e nós temos paz. Nós podemos descansar no Senhor. Amém? Glória a Deus. O quarto fruto é longanimidade. O que essa palavra quer dizer? Ânimo, longanimidade, animidade, ânimo. Sabe o que é isso? É o que falta na vida de muitos cristãos hoje em dia, infelizmente. Falta na vida de muito cristão, sabe por quê? Porque o cristão começa a caminhar na vida espiritual, começa a jornada espiritual e para. Começa a jejuar, começa a orar, começa a buscar mais de Deus, começa a ler a palavra do Senhor. Só que na primeira dificuldade, o
que acontece? Falta de ânimo, falta de longanimidade. O cristão não desanima fácil não. Sabe por quê? Porque ele confia em Deus. Porque ele crê que a vitória dele vai chegar e ele não pode desanimar. Porque se ele desanimar, se ele parar no meio do caminho, ele vai perder a vitória. Então é isso que tem faltado hoje em dia em nós, cristãos. Até mesmo quem está lá fora, falta de ânimo. Falta de ânimo é algo muito sério. Porque se nós não temos ânimo para fazer as coisas, a gente vai ficar parado no mesmo lugar, não vai sair dali. E a gente não vai ter resultado nenhum, não vai para lugar nenhum. Mas hoje eu quero te dizer que se você está com falta de ânimo, que Jesus, Ele é quem te dá ânimo. Jesus é quem te sustenta. Jesus é quem vai colocar a longanimidade no seu coração. Se você tem desistido muito fácil, eu digo para você nessa noite, não desiste não. Continua caminhando, sabe por quê? Mesmo que tenha pedras no seu caminho, mesmo que seja difícil, Jesus, Deus, não dá um fardo maior do que aquele que a gente pode carregar. Jesus não dá um fardo maior do que a gente possa suportar, não. Se está difícil, pensa, eu ainda aguento, porque o meu fardo é leve, porque Jesus é comigo. Amém? Então não tenha falta de ânimo, não. Persista na fé, tanto na fé, quanto na vida espiritual, na sua casa, na sua vida. Tudo tenha ânimo. Não desista. Deus é contigo. E no final, querido, pode ter certeza que a sua vitória vai chegar. Amém? E o quinto e o sexto, que eu vou incluir aqui junto, é benignidade e bondade. Por que eu estou colocando junto? Porque são sinônimos, têm o mesmo significado. Benignidade e bondade, mesma coisa. Benigno, bondoso, bem e bom, é a mesma coisa. Exemplo de benignidade e bondade, o próprio Jesus Cristo novamente. Mas tem alguém na Bíblia, que eu acho que você conhece, que nos dá um exemplo muito grande de infinita bondade, de infinita benignidade. Quem aí sabe quem é essa pessoa que eu estou falando? Bondade, benignidade, atitude de bondade, servir aos outros com generosidade, boa vontade e o hábito de fazer o bem para com os outros. Quem nos dá esse exemplo? Dorcas? Não sei, mas eu vou olhar e te respondo também. Mas eu trouxe aqui como exemplo de bondade e benignidade o bom samaritano. Sabe por quê? Porque ele fez o bem sem olhar a quem? Ele é um exemplo de bondade, de benignidade, de amor com o próximo. Ele fez o bem, ele cuidou ali daquela pessoa que estava na estrada, cuidou dela. Por quê? Porque ele é um homem bom. Ele é um homem de bom caráter. E a gente pega ele como exemplo porque nós devemos ser assim. Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem até mesmo para as pessoas que a gente não conhece. Fazer o bem para as pessoas, novamente, que às vezes não vai muito com a cara da gente, que às vezes não gosta muito da gente. Mas se aquela pessoa estiver precisando, se você vê aquela pessoa ali no meio da estrada, jogada na rua, e ela precisar de você, será que você vai ser benigno como bom samaritano, de ir até aquela pessoa e ajudar ela?
Ou você será egoísta, orgulhoso, egocêntrico, de virar as costas para essa pessoa, empinar o nariz e dizer: eu não vou cuidar dessa pessoa, ela nunca foi com a minha cara, ela nunca gostou de mim, agora eu vou fazer o bem para ela. É assim que Jesus ensinou, igreja? Não. É você fazer o bem mesmo para aquele que te persegue. Faça o bem, porque quem te recompensa não é o homem. Não espere recompensas de homens na terra, não. Faça o bem esperando a recompensa que é vinda do céu, que é vinda do Senhor para a sua vida. Então seja bondoso, faça o bem sem olhar a quem. Amém? E o sétimo é fé. Fé me lembra um homem. Alguém se lembra, quando eu falo de fé, alguém lembra de um homem aí? Fé, um homem, pai da fé. Quem é o pai da fé? Abraão. Ele é o nosso exemplo de fé. Ou se é, né, pastor Fernando? Sabe por quê? Eu vou contar uma história agora. Por que ele é o nosso exemplo de fé? Jesus, Deus, chegou até Abraão um certo dia e falou assim: Abraão, me dá o teu filho em sacrifício. O único filho que ele tinha. Deus estava fazendo o quê? Provando a fé dele. Abraão não questionou, Abraão foi e fez o que Deus mandou. Aí chegando lá, no local de sacrifício, no último momento, no último instante, quando Abraão já ia matar o seu próprio filho, o que Jesus disse? Para, porque eu provei a tua fé. Você foi aprovado. Você não quer ouvir isso de Jesus, não? Deus provando a tua fé e você depois ouvindo um aprovado, você venceu, a vitória é sua. Com nós é da mesma forma. Só que talvez Deus não vai mandar sacrificar, não vai mandar minha mãe sacrificar minha vida, sacrificar a vida da Letícia. Às vezes não vai funcionar assim mais. Mas Ele prova a nossa fé nas pequenas coisas. Ele prova a nossa fé nos mínimos detalhes. Às vezes a gente nem percebe e coloca tudo a perder. Mas olha, um momento de dificuldade na sua vida, um momento de tribulação, um momento de angústia, você já parou para pensar que talvez Deus possa estar provando a sua fé? Será? Porque muita gente tem fé, vem, busca Deus, vem na igreja adorar o Senhor só nos momentos de alegria. Mas e nos momentos de tristeza? Às vezes, irmão, Deus permite coisas na nossa vida para isso, justamente para isso, para provar a nossa fé. Será que nós estamos com a nossa fé lá embaixo? Será que nós não temos tido fé? Como será que está a nossa fé? Será que se Deus colocar uma situação hoje na nossa vida para provar a nossa fé, será que no final nós seríamos aprovados? E aí? Fica de reflexão também para a igreja. E o oitavo fruto é mansidão. Mansidão, nós temos exemplo do próprio Jesus novamente, porque ele era manso de espírito. Jesus era manso, Jesus não era raivoso, Jesus não tinha ódio de ninguém. Ah, mas eu posso irar, eu posso ficar com raiva sim. Eu não preciso ser o tempo todo manso em todas as situações. Realmente, você não precisa. Até porque na Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos, mas não pequeis. Então sim, você pode irar,
até porque o próprio Deus irou. Eu vou contar só 3 coisas, só 3. 3 coisas onde Deus ficou irado, na qual Deus ficou irado. Primeira, dilúvio. Deus mandou a ira dele sobre a terra. Mandou chuva para destruir todo o povo, porque o povo era um povo pecaminoso na terra. Então Deus decidiu destruir aquela terra e ele disse a Noé: Noé, construa uma arca, coloca você e a sua família dentro, e quem quiser entrar com você, porque eu vou mandar chuva e vou destruir essa terra. Aí, Noé foi avisar o povo que Deus ia mandar chuva. E tinha muito tempo que não chovia, muito tempo. E o povo riu e zombou de Noé, porque, não, você está ficando doido, não vai chover não, olha quanto tempo não chove. Não vai chover, não vai ser agora que vai chover. Tá bom. Noé continuou construindo a arca. E aí, colocou os animais para dentro e Deus disse: fecha a porta. Aí fechou a porta. E o que aconteceu? Malhou chuva. E o povo o quê? Afogou. Mas a família de Noé ficou salva, livre da ira de Deus, porque era uma família temente ao Senhor. Era uma família que acreditava e que seguia os princípios de Deus. Olha aí outro exemplo, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, Deus mandou um anjo até a casa de Ló e falou com Ló assim: Ló, pega você, teus filhos, tua mulher, saia da terra, porque Deus vai derramar a ira dele na terra. Vai destruir Sodoma e Gomorra, e você e a sua família são os únicos fiéis, os únicos justos, tementes ao Senhor. Pega Ló e sai com a família dele. E Deus novamente derrama a ira dele sobre a terra. Novamente Deus ficou irado. Mas Deus salvou outra família. Por quê? Por que ele salvou outra família? Também porque era uma família temente ao Senhor. Também porque era uma família que seguia os princípios de Deus, que andava na presença de Deus. Então Deus livrou mais uma família. Terceiro acontecimento no qual Deus fica irado e derrama a ira dele sobre a terra. Foi quando aconteceu uma rachadura na terra que engoliu todo o povo que estava no acampamento de Moisés. Por quê? Porque eles não estavam sendo submissos à voz de Deus. Eles não eram mais fiéis a Moisés. Não obedeciam o que Moisés falava. Porque o que Moisés falava era a voz de Deus para com o povo. Porque Deus falava para Moisés e Moisés passava o recado para o povo. Só que o povo já não estava mais ouvindo a voz de Deus, já não estava mais escutando a voz de Moisés, obedecendo a Moisés. Então Deus resolve derramar a ira dele naquele lugar. Só que a terra só engoliu aqueles perversos, pecadores, que não estavam obedecendo a Deus. E novamente o povo de Deus se salva. Novamente o povo de Deus se salva. Isso quer dizer que quando Deus derramar a ira dele sobre a terra nestes tempos, que vai ser a volta de Jesus, quem tiver a família na casa de Deus, quem tiver com a família perseverante na fé, seguindo os princípios e os mandamentos de Deus, será livre, será salvo, não sofrerá com a ira de Deus aqui nessa terra. Somente os pecadores, somente aqueles que não obedeceram à voz de Deus. Então, meu querido, Deus, ele separa os seus. Deus não deixa aquele que é fiel a ele sofrer, não. Se Deus vai derramar a ira dele sobre a terra, ele separa aquele que é justo. E aí sim ele pode derramar a ira dele sobre a terra.
Mas a mansidão é isso. É a gente irar, mas não pecar. É você ficar irado, mas não pecar. Como assim? É eu ficar irado, mas não soltar um palavrão, né? Eu posso ficar irado, mas a partir do momento que eu soltei um palavrão, que eu fiz um xingamento, que eu cometi um ato errado aos olhos de Deus, isso já nos faz pecadores. Isso já é o pecado. Então, é isso que eu quero dizer para você sobre mansidão. Você tem que ser manso de espírito como o Senhor. Deus, Ele te dá paciência. Deus, Ele coloca paciência no seu coração. Para que você seja calmo de espírito. Para que você não se ire facilmente. Então, nessa noite, seja manso. Saia daqui com isso, seja manso. Se irar, não peque. Irou, não peque. Amém? E o último fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Domínio próprio. O que é domínio próprio? O significado de domínio próprio é autocontrole. É você ter um domínio próprio, um autocontrole sobre você mesmo. O que isso significa nos frutos do Espírito Santo? Você não deixar o pecado do mundo te contaminar. Você se dominar para que o pecado do mundo não entre na sua vida. Não faça parte de você, não te contamine. Mas, outro tipo de domínio próprio é quando você vai falar alguma coisa. Por exemplo, a nossa língua. A gente tem que dominar a nossa língua, não tem? Senão a gente fala coisa demais, né? Coisa que não deve, peca, fala mal do outro, fala mentira. Isso é um exemplo de domínio próprio. Você se dominar. Você dominar a sua língua, você dominar o seu pensamento, você dominar os seus desejos e você dominar as suas paixões sexuais. É você ter um domínio sobre você mesmo para você não deixar o pecado do mundo te influenciar. Por exemplo, às vezes você vê uma pessoa na rua, atraente, até mesmo mulher, tem muito hoje em dia, shortinho curto, roupa, né, transparente, dá para ver quase tudo. Aí você se deparou com aquilo, é você na hora ter um domínio próprio sobre você mesmo e não deixar com que aquilo te contamine. É você controlar o seu pensamento. Repreender na hora. Entendeu? Está repreendido em nome de Jesus. Não deixa eu pensar mais nada sobre isso. É você se dominar. Ter um domínio sobre você mesmo para não deixar o pecado invadir o seu pensamento, o seu coração, tomar conta de você e você ser contaminado. Então é isso, domínio próprio. Então, de forma resumida, né, já falei dos 9 frutos do Espírito Santo. Todos eles você só vai adquirir se você tiver um relacionamento com Deus. Porque se os frutos do Espírito Santo são virtudes do caráter de Jesus Cristo, que são refletidas nas nossas vidas, então nós precisamos ter um relacionamento com Ele para adquirir essas virtudes, para nos espelharmos nele. Então o maior exemplo disso é Jesus Cristo. Olha quantas virtudes. Você também não gostaria de ter tantas virtudes como essa na sua vida? Isso é a virtude de verdadeiros cristãos. Todo cristão tinha que ter, infelizmente não tem, são muitos que não têm, mas todo cristão deveria ter os frutos do Espírito Santo na sua vida, porque são características do próprio Deus, são virtudes do caráter do próprio Deus. E Jesus fala que nós somos imagem e semelhança dele. Então que nós sejamos como Jesus, mansos de espírito, pacientes, que nós venhamos dominar o nosso próprio corpo, para não deixar o pecado nos influenciar nesse mundo. Jesus veio até o mundo, mas de maneira nenhuma, em nenhum momento, ele deixou o pecado contaminar, o pecado do mundo contaminar ele. Ele se manteve santo, se manteve puro. E é assim que nós devemos ser.
amar uns aos outros, ser bom com todos, não ter ódio no nosso coração, praticar a bondade, praticar o amor, praticar a mansidão, ser ânimo, ter ânimo, não desistir fácil, porque cristão não desiste fácil. Amém? Então é essa a mensagem que eu queria deixar nessa noite, que o Espírito Santo possa completar no seu coração o que não foi dito aqui, e eu agradeço a oportunidade.